Fala galera, tudo bem? Lápis e papel na mão, porque hoje a gente vai falar sobre a curva de dissociação da hemoglobina. E eu não preciso repetir que é necessário que ao longo do processo você faça pequenas pausas e faça pequenas anotações para que a gente consiga efetivamente consolidar a aprendizagem. Bem, a curva de dissociação da hemoglobina, ela vai fazer referência ao quanto de oxigênio se encontra ligado à hemoglobina. Por isso, a gente estabelece um gráfico que mostra a pressão parcial de oxigênio e o percentual de oxihemoglobina. Lembrando que o oxigênio ele sempre vai estar combinado a essa proteína que está localizada no interior das hemácias, no interior dos glóbulos vermelhos. Não é possível ter oxigênio livre no plasma. Oxigênio livre no plasma aumenta muito as espécies reativas do oxigênio, o que pode consolidar danos no sistema nervoso central. Oxigênio livre no plasma condiciona a narcose. Então, é extremamente problemático você ter o oxigênio livre no plasma. Inclusive, só existe uma situação em que você vai ter o oxigênio livre no plasma, que é se você estiver respirando ele a uma alta pressão. Do contrário, você não tem oxigênio livre no plasma. Bem, o gráfico que mostra o comportamento da hemoglobina em função da pressão parcial do oxigênio, ele tem essa forma. E muitas das vezes isso já define uma primeira dúvida, né? Porque a hemoglobina, ela é uma proteína que tem 4 subunidades. A gente diz que ela é uma proteína tetramérica. São 2 cadeias de proteínas com uma configuração alfa, 2 cadeias de proteína com uma configuração beta. Isso no indivíduo adulto, espécie humana, indivíduo adulto. Em cada uma dessas configurações, você tem um grupamento funcional chamado grupamento funcional Me, onde existe um íon ferroso, no qual o oxigênio se liga. Significa dizer então que eu esperava um comportamento linear, né? À medida que eu aumentasse a pressão parcial do oxigênio, eu aumentasse a quantidade de hemoglobinas ligadas ao gás de forma linear. Mas a gente tem essa exponencial, né? Cresce exponencialmente e depois lá em cima a gente estabiliza, assume esse formato sigmoide, né? Isso está relacionado a um princípio na bioquímica que a gente chama de princípio da cooperatividade. Cada grupamento funcional M que se liga a um oxigênio faz com que a hemoglobina aumente a sua afinidade pelo gás. Por isso que a gente tem esse comportamento sigmoide e não um comportamento linear. Então, quando um oxigênio se liga ao grupamento funcional M, ao íon ferroso do grupamento funcional M, o próximo passa a ter uma afinidade maior. Quando o segundo oxigênio se liga ao segundo grupamento funcional M, o terceiro grupo funcional passa a ter uma afinidade maior. E aí a gente assume esse comportamento. Ok? Bem, o que nós vamos fazer agora é marcar pontos. O primeiro ponto mostra uma pressão parcial de oxigênio de 100 milímetros de mercúrio e aí você chega a ter 100% de hemoglobinas ligadas ao gás. Na verdade, você vai ter 98% de hemoglobinas ligadas ao gás. Alguns autores falam que você tem um percentual, algo em torno de 2% de oxigênio solúvel no plasma. A gente vai ignorar esse fato e isso não é problema nenhum para entendimento. Esse ponto, ele mostra o nosso ponto de saturação arterial, ou seja, ele mostra o quanto de oxigênio está presente no sangue arterial. Lembrando que o sangue arterial é o sangue que deixa os alvéolos, né? É o sangue que está chegando lá no átrio esquerdo. O nosso segundo ponto, ele mostra 40 milímetros de mercúrio de oxigênio, a pressão parcial do gás, e 70% de hemoglobinas conjugadas a ele. Esse ponto ele vai ser chamado de ponto de saturação venoso, ou seja, é o quanto que tem de oxigênio no sangue venoso, com um detalhe, no repouso, metabolismo basal. Possivelmente na condição que você se encontra agora, sentado de frente para o teu computador, para o seu telefone, assistindo esse vídeo. E a diferença arteriovenosa, a diferença entre o quanto que tem de oxigênio no sangue arterial e o quanto que tem de oxigênio no sangue venoso, mostra, na verdade, a quantidade de oxigênio que foi consumido no metabolismo oxidativo durante o repouso. Ou seja, você levou em consideração um ciclo cardíaco completo. E aí, quando você faz a diferença arteriovenosa entre o quanto que tem de oxigênio no átrio esquerdo, sangue que vai em direção ao ventrículo esquerdo para deixar o coração, o sangue arterial, e o quanto que tem de oxigênio no átrio direito, sangue que passa ao ventrículo direito para ir aos pulmões, quando você faz essa diferença arteriovenosa, quando você considera um ciclo cardíaco completo, você vê o quanto de oxigênio foi consumido no metabolismo oxidativo. Nesse caso, 60 milímetros de mercúrio foram consumidos ao longo do metabolismo oxidativo. E eu gostaria de chamar a atenção para um fato que está em destaque agora.
Repara que no sangue venoso nós temos 70% de hemoglobinas ligadas ao gás. Isso é um dado interessante. Por que disso? Bem, é muito comum os professores caracterizarem o sangue arterial como o sangue que tem muito oxigênio e o sangue venoso como sendo aquele que tem pouco oxigênio. A partir desse momento, a gente vai afirmar que o sangue arterial é aquele que tem maior quantidade de oxigênio e o sangue venoso apresenta uma menor quantidade de oxigênio, não necessariamente pouco, porque eu tenho 70% de hemoglobinas ligadas ao gás. Inclusive, isso nos dá uma outra informação. A gente costuma dizer que a hemoglobina é uma proteína que vai transportar oxigênio pelo sistema circulatório. Bem, ela não só transporta oxigênio pelo sistema circulatório, como ela armazena. Ter 70% de hemoglobinas ligadas ao gás é ter uma reserva de oxigênio que permite um aumento súbito da taxa metabólica, o que acontece durante o exercício. Por isso, eu marco esse terceiro ponto. Esse terceiro ponto, ele mostra pra gente que no sangue existe 15 milímetros de mercúrio de pressão parcial de oxigênio e 20% de hemoglobinas ligadas ao gás. Esse ponto é o ponto de saturação venoso durante o exercício. Ou seja, ter 70% de hemoglobinas ligadas ao gás permite que eu tenha um aumento súbito na taxa metabólica, permite que eu tenha uma reserva de oxigênio que permite um aumento súbito no metabolismo oxidativo. E a diferença arteriovenosa passa a ser de 85 milímetros de mercúrio, ou seja, durante o exercício, a quantidade de oxigênio consumido no metabolismo oxidativo realmente vai ser muito maior. Mas eu ainda quero chamar a atenção para um fato. Repare que o ponto de saturação venoso mostra para a gente que no sangue venoso, após o exercício, ainda restam 20% de hemoglobinas ligadas ao gás, ou seja, a capacidade de armazenamento da hemoglobina é mantida. E isso tem um objetivo. O objetivo é suprir os tecidos que são estritamente aeróbios. Ter 20% de hemoglobinas ligadas ao gás faz com que eu tenha uma reserva de oxigênio para os tecidos estritamente aeróbios, como o encéfalo, como o músculo cardíaco, no momento em que o teu corpo pode ser privado dele. Isso é maravilhoso. Ou seja, a hemoglobina não só transporta oxigênio, como ela cria uma reserva que viabiliza um aumento súbito da taxa metabólica, que garante o metabolismo oxidativo dos tecidos que são estritamente aeróbios. É isso, galera. Espero que vocês façam um bom proveito desse vídeo. Um beijo!